O Saara é o maior deserto quente do mundo. Ele está localizado ao longo de 12 países na região do continente africano. Essa gigantesca área do planeta recebeu chuvas inesperadas e surpreendentes, muito maiores do que a média entre os meses de agosto e outubro que pode receber. Poucos dias de chuva resultaram em um esverdeamento do deserto, também da formação de lagos nas dunas, que foi visualizado entre as imagens de satélites da NASA. Agora, me responde aí, você acha que essas transformações são apenas uma fase passageira ou estamos testemunhando o surgimento de uma nova realidade climática? Comenta aí embaixo. Embora o centro do deserto seja pouco povoado, olha só esse mapa que nós temos aqui de população. As chuvas, que foram muito intensas, tiveram um impacto direto nas comunidades que habitam o deserto, claro. Para algumas, foi até mesmo uma bênção, proporcionando água e também recursos, mas para outras que foram surpreendidas, foi realmente uma calamidade, causando inundações, prejuízos e perdas aí de animais. A média de pluviosidade anual no deserto do Saara, nessa região central, é de aproximadamente 25 milímetros anuais, enquanto que na Amazônia, só para a gente comparar numa região nossa, né, lá chega a ter uma média aí de 2.500 milímetros por ano. E só para lembrar, a Amazônia é uma das regiões mais quentes e úmidas do mundo, que tem predominantemente clima equatorial, caracterizado por ter temperaturas muito quentes, muito altas e uma umidade também muito elevada o ano todo. A chuva na Amazônia é a do tipo de convecção, que ocorre quando o ar quente sobe e o ar frio desce, gerando a condensação do ar úmido e a formação de chuvas. Além disso, o sol que aquece a superfície do Oceano Atlântico promove também uma evaporação de águas e essa água ela é transportada, na verdade, para dentro do continente graças à ação dos ventos alísios. Lembra dele? Ele é um vento muito especial que carrega também a umidade do oceano e ajuda a provocar chuva por onde passa. Mas aí o que acontece? Essa coluna de ar que veio do oceano com muita umidade, ela junta com a umidade da atmosfera da floresta amazônica e transforma aquele local num espaço super quente, super úmido, com muita chuva, o que choca também com a Cordilheira dos Andes, que está logo ali do lado, e ela faz com que haja uma curvatura de toda essa umidade para a região centro-sul da América do Sul. Caso contrário, a gente não teria tanta chuva no Brasil, geralmente, né, gente? Em casos de eventos extremos ou anomalias como El Niño ou Lanína, a gente tem algumas mudanças meteorológicas nos padrões de precipitação do ano quando esses fenômenos acontecem. Mas o que isso se relaciona com o deserto do Saara? Lembra que eu falei dos ventos alísios? Então, tem a ver com ele também. Os ventos alísios se originam nas regiões de alta pressão subtropical, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E no hemisfério norte, eles sopram do nordeste para sudoeste. No hemisfério sul, do sudeste para noroeste. Esses ventos são impulsionados pela rotação da Terra e pelas diferenças de pressão atmosférica entre as regiões tropicais e subtropicais. E a região equatorial, por receber maior insolação, apresenta temperaturas mais elevadas e, consequentemente, com menor pressão atmosférica. Ao se encontrarem na região equatorial, os ventos alísios carregados de umidade convergem e ascendem. Essa ascensão do ar úmido favorece a formação de nuvens de precipitação. A zecite, ela forma uma banda de nuvens que acaba circulando todo o globo terrestre, formando geralmente na região equatorial. Com esse deslocamento atípico da zecite para a porção mais setentrional do que habitualmente ela fica, no período de agosto e setembro, nós tivemos então as chuvas no deserto do Saara. Então ela foi responsável por esse registro histórico recorde neste período.
e em poucas horas choveu mais de 1000% do esperado para todo o ano em várias porções do deserto do Saara. De acordo com a Organização de Meteorologia Mundial, os ciclos da água em todo o mundo estão mudando com mais frequência. Vocês observaram isso no Brasil. E a cada ano que passa, aqui no Brasil, infelizmente, a gente está tendo a redução. Ixi, o que está acontecendo, hein? O que o futuro reserva, então, agora para o Saara? Com as previsões climáticas apontando para mais eventos extremos, é crucial entender essas possíveis consequências a longo prazo. O deserto poderá se transformar em uma nova ecologia? Os especialistas afirmaram que essas chuvas que aconteceram agora recentemente poderão alterar a região para os próximos meses. Isso porque o ar, a atmosfera, vai reter um pouquinho mais da umidade e atrair também novas tempestades. Além disso, as chuvas também ajudaram a recarregar os aquíferos, a reserva de água subterrânea da região. E isso é muito importante para o abastecimento daquelas comunidades que acabaram sendo surpreendidas pelas chuvas intensas. São poucos graus que a azecite acaba deslocando um pouquinho mais para o norte, ali na linha do Equador. A azecite, a zona de convergência intertropical, ela está relacionada com a distribuição de calor e umidade nas regiões tropicais. E ela tem uma interação com outros sistemas meteorológicos causadores de chuva em parte da região norte e nordeste do Brasil. A posição da azecite, se ela varia ao longo do ano, ela pode localizar-se um pouquinho mais ao norte ali que eu falei, entre 10 graus e 14 graus, entre aqueles meses de agosto até o mês de setembro. E outro local surpreendentemente também atingido por chuvas fortes foi a Espanha. As chuvas recentes causaram inundações e perdas expressivas. São centenas de mortos e milhares de desabrigados. As chuvas que aconteceram foram uma combinação de fatores meteorológicos e geográficos. A primeira causa foi a depressão isolada de níveis altos. Conhecida popularmente como gota fria, esse fenômeno meteorológico ocorre quando uma massa de ar frio e seco se isola em grandes altitudes e entra em contato com o ar quente e úmido do mar Mediterrâneo. Essa interação gera nuvens de tempestades e chuvas intensas, especialmente no mês de outono. Outro fator citado é que a Espanha possui um relevo montanhoso com cadeias dos Pirineus, a Serra Nevada. Essas montanhas atuam como uma barreira natural, forçando as massas de ar úmido a se elevarem e condensarem, gerando chuvas ainda mais intensas. Há ainda o fator do aquecimento global. Embora não seja um único fator, as mudanças climáticas também podem ter ajudado a intensificar esses elementos e eventos extremos como este. O aumento da temperatura do planeta inteiro pode contribuir para um maior armazenamento de umidade na atmosfera e também pode resultar em chuvas mais intensas quando as condições são muito favoráveis. Outro fator que potencializou a quantidade de cheias é também a urbanização e a hipermeabilização do solo. Isso ocorre porque o solo permeabilizado pela ação do asfalto, do concreto, vai dificultar a infiltração da água no solo, assim também como aconteceu no Rio Grande do Sul, em vários municípios, sobretudo na cidade de Porto Alegre, aumentando então o escoamento superficial e o risco de inundações. Em resumo, a combinação de um fenômeno meteorológico comum, que sempre acontece nessa época do ano, juntamente com o relevo montanhoso da Espanha, o potencial de intensificação dos efeitos extremos que nós estamos vendo nos últimos anos em razão das mudanças climáticas, juntamente com a ação degradante do homem, causando aí a urbanização e permeabilização do solo, contribuíram para as fortes chuvas e consequente inundação daquela porção do país. E, infelizmente, milhares de pessoas pagaram com suas próprias vidas ou estão aí desabrigadas. E em 2024, vários estudos alertaram sobre o possível colapso do sistema das correntes oceânicas do Atlântico. É
um dos pontos de não retorno climatológico que mais ameaçam o equilíbrio climático da Terra. E teremos consequências drásticas para o transporte de calor e também da distribuição de chuvas em grande parte do planeta, se de fato a AMOC, corrente oceânica do Atlântico, estiver de fato colapsando. Os impactos poderão alterar grandes biomas, sobretudo a floresta amazônica. Mas por que as correntes oceânicas do Atlântico, as AMOCs, estão tendo algumas alterações e dando indícios de que vão colapsar? O aumento da temperatura global derrete as geleiras e aumenta a quantidade de água doce nos oceanos. Essa água doce ela é menos densa do que a água salgada. Ela pode interferir nos processos de convecção que impulsionam as correntes do Oceano Atlântico. A água doce, que é proveniente do derretimento das geleiras, ela vem especialmente lá da região da Groenlândia e ela dilui a água salgada do Atlântico Norte, alterando essa densidade, consequentemente a força das correntes marítimas do Oceano Atlântico. E se essa corrente marítima do Atlântico colapsar, o transporte de calor para a região norte possivelmente deve ser interrompido, o que poderia levar a um resfriamento significativo do Atlântico Norte e também da Europa. As consequências desse colapso não se limitariam à Europa, viu? A mudança nos padrões de precipitação e aumento do nível do mar em algumas regiões e alterações nos ecossistemas marinhos são alguns dos possíveis impactos globais dessas mudanças, bem como também o impacto direto sobre a maior floresta equatorial do planeta, a floresta amazônica. E a maioria dos modelos climáticos sugere que o aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa continuará a dominar o clima para as próximas décadas. Um colapso na AMOC seria um evento de grande magnitude e com consequências imprevisíveis, mas não necessariamente levaria a uma nova era do gelo global, mas possivelmente alguns pontos específicos teria um resfriamento maior, mas isso também não impede que haja manifestações extremas e mudanças também em biomas em outras partes do mundo, em consequência dessas mudanças climatológicas em pontos específicos. 2024 está provando que até os lugares mais inesperados podem ser afetados pelas mudanças climáticas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever para mais conteúdos incríveis sobre o nosso planeta. Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Se você acredita que essas mudanças são temporárias ou estamos vivendo um novo normal. Confira também os outros vídeos do canal sobre clima, geografia, relevo, tectônica de placas, o que você quiser. Um grande abraço e tchau, tchau.